E aí, o que é um sistema? Né? Um conceito amplo. O que seria o sistema? A combinação de partes coordenadas, né? Ou seja, bem relacionadas entre si, de um modo que essas partes elas concorram para a realização de um conjunto de objetivos comuns, né? Comuns à unidade onde esse sistema está. E um sistema de informação em si, né? O sistema de informação em si é um conjunto de elementos ou componentes que vão ser interrelacionados para coletar, tratar e disseminar informação. E o sistema de informação, ele é um sistema orgânico, né? Ele é um sistema que ele se adapta às mudanças que vão acontecendo no meio. É diferente de um sistema mecânico, por exemplo, de um motor, né? Que não tem essa capacidade de adaptação. Esse sistema de informação, ele tem uma gestão responsável que vai contar com vários mecanismos de feedback, né, do seu ambiente, do seu público-alvo, para auxiliar na avaliação, no aprimoramento e na adequação ao ambiente onde ele se insere. Então, aqui, a gente pode visualizar esse sistema de informação. A gente tem um ambiente, esse ambiente tem os usuários da instituição, os servidores de uma instituição, os donos de uma instituição, né? Ou seja, tudo aquilo que está envolvido na construção do sistema de informação. E esse sistema, ele tem ali as suas partes coordenadas, como a gente pode visualizar. Então, ele tem a entrada de um sistema de informação, que é a coleta das informações, ela se dá a partir da seleção e da aquisição. A aquisição, ela pode ser com recurso financeiro, por exemplo, com a compra efetivamente, ou ela pode ser, por exemplo, a partir de doação ou de criação, né? Se a gente está falando, por exemplo, de um site individual, onde eu tenho ali um diretório com um conjunto de arquivos que eu disponibilizo. Minhas fotos, por exemplo. Eu produzo essas fotos, então, assim é a aquisição para um sistema de informação. Essa aquisição, ela vai passar por um processo de seleção. Se a gente está numa biblioteca, eu tenho ali a seleção do que é útil ou não para os meus usuários. Se a gente está nesse site onde são disponibilizadas fotografias, há uma seleção do que eu desejo disponibilizar ou não. E aí a gente passa para a próxima etapa, que é uma etapa muito importante, onde acontece o tratamento técnico daquilo que foi selecionado. O tratamento, então, se dá no processamento das informações. O tratamento envolve a descrição física e a descrição temática. A gente vai falar bastante sobre isso no nosso próximo encontro. E a descrição temática, naturalmente, é o que vai envolver a indexação. A indexação é um tipo de descrição temática. Então, a gente pode dizer que a indexação está muito bem posicionada na etapa de processamento ou no tratamento da informação, observando o sistema ou o fluxo documentário. E aí a gente passa para a etapa seguinte, que é a saída ou a disseminação. Na saída, ocorre a pesquisa pelos usuários de uma informação que interessa para eles e a recuperação da informação. Na saída, acontece também a representação da informação que interessa para o usuário. Então, por exemplo, eu posso fazer uma busca considerando o título de um documento ou um assunto que me interessa. Então, eu estou descrevendo a minha necessidade de informação para recuperar um documento. Então, como a gente pode perceber, na entrada, no processamento e na saída, acontece de alguma maneira o reconhecimento do tema da informação que interessa ao usuário, né? Aqui na entrada e processamento, eu estou preocupado em selecionar e tratar um documento de acordo com o meu público-alvo, de acordo com os meus usuários, e na saída, o próprio usuário, ou um bibliotecário de referência, se for o caso, por exemplo, né, numa determinada instituição,
ele vai representar a informação que ele deseja para ele recuperar um conjunto de documentos que atendem à necessidade. E como é um sistema orgânico, que eu já falei para vocês, a gente tem a etapa de feedback, né? Então, na etapa de feedback, eu vou ter a avaliação daquilo que está acontecendo no meu sistema, o aprimoramento e a adaptação. Isso pode ser a partir de pesquisa com os usuários, levantamento de necessidades de informação, aprimoramento do sistema utilizado, do software utilizado. Uma diversidade de ações podem incluir aí o aprimoramento do meu sistema de informação. Então, aí, resumindo, o sistema de informação tem a coleta, que é a seleção do que é pertinente e a aquisição das informações que vão subsidiar as atividades da instituição ou de um grupo de pessoas. O tratamento, que é a descrição física e a descrição temática, né? O tratamento consolida o armazenamento e a organização da informação, e a disseminação, que vai transferir a informação para os usuários. Para que esse sistema de informação seja efetivo, ele deve ter uma fundamentação intelectual e propósitos bem definidos. O que isso significa? Que o sistema tem que ter intenções claras para a organização. Então, qual que é o meu objetivo, quem é o meu público-alvo, como eu desejo atendê-lo, com qual velocidade, quais são os meus recursos. Além disso, é preciso ter procedimentos formalizados. Então, eu estou falando da compra, qual que é o procedimento de compra? É a produção? É a seleção? É a indexação? Eu tenho que ter um manual de indexação, a catalogação, a classificação, ou seja, todos os procedimentos que vão acontecer nesse sistema, eles devem ser formalizados para que eles aconteçam de maneira uniforme e para que eu garanta a qualidade da disponibilização da informação. E, além disso, eu devo me preocupar em identificar os possíveis problemas a serem enfrentados. Tem uma variedade de informação a ser tratada? Qual que deve ser a linguagem usada para acessar essas informações? Então, eu devo me preocupar com essa variedade, com o tipo de usuário, como ele busca. Devo constantemente pensar em aprimorar e melhor adequar os resultados do meu sistema de informação, ou seja, o cumprimento do objetivo do meu sistema de informação, para garantir a satisfação do usuário. Então, a organização da informação, ela vai unir aquilo que tem características iguais e, naturalmente, separar aquilo que tem características distintas. Isso é uma concepção muito básica, mas muito relevante para a organização da informação. Se a gente leva isso para outro contexto, por exemplo, a gente entra num quarto bagunçado, a gente começa a arrumar aquele quarto, a gente separa a roupa suja dos papéis, do lixo, a gente começa a agrupar, né, aquilo que tem características iguais para que a gente consiga organizar. Da mesma maneira, nós vamos proceder se a gente estiver tratando de organização de informação. A gente vai separar os autores, vai separar os temas, vai separar os tipos de arquivo ou os formatos de documento, né? Então, a organização da informação, ela é esse raciocínio sobre o que tem características iguais. Além disso, essa organização ela vai considerar a obra e o documento. Então, vai considerar essa relação entre a obra e o documento. O que é a obra? É o conteúdo intelectual. Então, vamos pensar, por exemplo, nas músicas do Renato Russo. O conteúdo, aquilo que é colocado nas letras pelo Renato Russo, aquilo que ele canta, que ele escreve, aquilo é a obra. E o documento é o arquivo sonoro em si. A relação entre a obra e o documento deve ser considerada quando eu vou organizar a informação, porque tanto a obra quanto o documento têm características que precisam ser descritas. Então, a obra, ela vai ter um título, ela vai ter um ano,
o documento ele tem um tamanho, ele tem um formato. Então, a relação entre a obra e o documento é o que vai permitir com que aquela informação seja devidamente tratada, seja devidamente organizada. Então, o sistema de informação, ele tem como objetivo, né? Ele tem alguns objetivos. O primeiro deles, oferecer ao usuário a possibilidade de localizar todos os documentos descritos, né, que pertencem a um autor ou sobre um determinado assunto. Por exemplo, quando a gente entra no site da BCE para fazer uma busca, a gente é capaz de digitar o nome de um autor, ou digitar um título, ou digitar um assunto e recuperar um conjunto de resultados. Isso porque aqueles documentos, aquelas informações foram tratadas devidamente para isso. Além disso, esse sistema ele deve permitir que seja confirmado pelo usuário que aquilo que ele encontrou é aquilo que ele deseja. Então, eu clico ali em um dos resultados e aí são exibidas várias características daquele item que eu cliquei. Então, por exemplo, é exibido um resumo, um conjunto de descritores, é exibido também ali um ano, e aí eu consigo, a partir dessas informações, confirmar se aquilo é o que eu desejo. Tudo isso também foi possível porque foi tratada essa informação, foi organizada essa informação para ser disponibilizada. E deve permitir também encontrar obras relacionadas por generalização, por associação e agregação. Então, por exemplo, se eu busco um determinado título sobre música brasileira, a BCE, né, ou seja, o meu acesso ao sistema de informação da BCE, deve permitir que eu encontre também tudo aquilo que fale de música, né, não apenas música brasileira. Além disso, deve permitir que eu encontre aquilo que associa a música brasileira à história, por exemplo. Então, a partir da descrição, isso deve ser possível. E também deve permitir que eu agregue ao meu resultado outros temas que possam me interessar. Então, eu quero aquilo que fala de música brasileira, mas também eu quero aquilo que fala de determinados instrumentos e por aí vai. Então, o sistema de informação ele tem esses objetivos